Mas quem entrou aqui, quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. É uma oportunidade também de, ao final aqui, nós tirarmos dúvidas. A Bol vem acompanhando atentamente a cada passo aí do preenchimento do CIOT, da MP 1343, no que se refere às penalidades, ao não cumprimento do tabelamento do frete, enfim, todo esse universo que está bem quente. E a gente espera aqui que esse Ebol Day a gente consiga endereçar, né, as mudanças do CIOT, não só as obrigações, mas os impactos nas nossas operações logísticas. A ideia é que as nossas convidadas também falem um pouquinho sobre a forma prática, né, do preenchimento, da emissão do CIOT, e abarcando também alguns regimes específicos nos quais a gente tem bastante dúvida, no caso do FTL, do RTL, do TAC agregado, além das exceções aplicáveis. Então, a ideia é que a gente aborde isso tudo aqui hoje. Essa Isabel é uma iniciativa da nossa diretoria de operações e inovação, portanto, o nosso diretor aqui, o Charles Dias da Cunha, que é o head de logística da Tora, vai complementar e vai ajudá-los aqui na dinâmica. Então, Charles, fica super à vontade, parabéns aí pela iniciativa, a equipe Abol também, Carlos, e vamos juntos aí abordar esse assunto que nos impacta fortemente. É isso aí. Também queria agradecer a presença de todos, das nossas convidadas, né? A gente, como na nossa diretoria, entre algumas premissas, a gente tenta fazer com que os associados estejam sempre muito munidos de informação do que está acontecendo no mercado, e esse é um tema do momento, né? Eu costumo brincar que a gente está quase criando uns dialetos aí paralelo na logística de tanto nomes que são do segmento, mas que não se falava tanto no dia a dia, né? Estava mais na esfera da área de TI, nas expedições, né? E dentre eles, né, para a gente poder continuar nessa missão de esclarecimento, nessa missão de trazer boas informações para os associados, a gente pretende falar hoje do famigerado Código Identificador da Operação de Transporte, né, o famoso CIOT, e de antemão já agradecer a equipe da NSTEC por ter aceitado esse convite. E aí quero apresentar aqui as nossas duas convidadas, tá? Me permitam ler, porque não poderia ser diferente, né? Com currículos extremamente extensos, então não há como não apresentá-las que não seja lendo, né? Então eu queria agradecer muito a Letícia Bratis, tá? Que ela é a head de produto de soluções de pagamento na Efret by NSTEC, especialista em finanças e controladoria, com atuação no desenvolvimento e na gestão de produtos financeiros em ambiente de fintech e regulado, especialmente em pagamento eletrônico de fretes, emissão de CIOT, possui sólida experiência em meios de pagamento e produtos financeiros, sob a ótica regulatória, com atuação direta em temas vinculados ao Bacen e à ANTT, tá? Então, já já ela vai falar com a gente aí, mas quero também já aproveitar e apresentar Bruna Minuzzi, advogada, head jurídico, compliance e regulatório na NSTEC, especialista em direito empresarial e contratos, com atuação no setor logístico-financeiro, focada em regulação do transporte rodoviário de cargas e operações financeiras aplicadas ao mercado, com sólida experiência em temas da NTT, como o CIOT, mas não só o CIOT, piso mínimo e o VPO, que eu imagino que seja o vale pedágio, né? Então, quero agradecer a vocês pela presença mais uma vez e deixar vocês agora à vontade para dizer como é que será a dinâmica da apresentação de vocês, tá bom? Boa tarde, pessoal. Obrigada. Obrigada pela introdução. Sistema nosso. Oi? Pessoal, quem tiver agora, se puder fechar os áudios, é muito importante para a gente conseguir não ter problema na comunicação, tá bom? Ô, Carlos, se você conseguir ir fechando para a gente, a turma que talvez não esteja ouvindo, eu agradeço. Boa, Charles. Desculpa, tá, Bruna? Imagina. A Letícia também já entrou aqui. Eu vou falar rapidinho como a gente pensou numa dinâmica. A gente também faz parte de associações, a gente tem essas reuniões regulares. Então, primeiro de tudo, fiquem à vontade, a gente tentar deixar isso daqui o mais
confortável e agradável para todo mundo realmente conseguir tirar dúvidas. Eu entrei aqui um pouquinho antes, o Paulo já tinha falado, não aguento mais falar de piso mínimo e de CIOT. Basicamente, é só o que se fala mesmo nos últimos dias. Então, a gente vai tentar deixar, pelo menos tentar, né? Ficar um pouco menos maçante o assunto, um pouco mais prático para o nosso dia a dia. Que vocês tiverem de dúvida, por favor, sinalizem para a gente ao final. A gente vai compartilhar a tela, então pode ser que a gente não esteja vendo aqui certinho as mãos levantadas ou algum comentário, alguma coisa, mas assim que a gente finalizar, a gente também pode trocar mais um pouco de ideia, tá bom? Boa, Bruna. Boa tarde, pessoal. Eu vou colocar já a tela aqui. E a ideia realmente é, como a Bruna comentou, a gente deixar um pouquinho mais dinâmico essa apresentação. Agradecer também o pessoal da associação por convidar a gente para falar um pouquinho com vocês sobre isso. E acho que tem uma coisa importante que a gente precisa explicar para eles, né, Bruna, como é que a gente chegou em todas essas conclusões e consegue olhar como um todo para toda a operação, mesmo fazendo parte da instituição de pagamento apenas. Isso, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai contextualizar um pouco para vocês qual é o conceito da NSTech, para que vocês entendam onde a gente entra nessa história, do porquê que a gente está trazendo aqui informação sobre CIOT e piso mínimo para vocês, tá? Então, primeiro, eu e a Letícia, a gente trabalha na NSTech. A NSTech é uma holding, né, um grupo com várias empresas e vários produtos. Então, a gente atua hoje em diversos segmentos, sempre relacionados à logística. A gente tem o grande objetivo aqui de ser uma plataforma única de tecnologia para a logística, um ecossistema integrado. A gente já tem hoje mais de 75 mil clientes ativos nas plataformas. É muito valor agregado, é muita documentação emitida através da plataforma. São muitos outros conceitos que englobam aqui toda a parte da NSTech. A gente traz aqui alguns números mais relevantes da operação, só para vocês entenderem o tipo de situação que a gente passa aqui no dia a dia. Lê, pode passar, por favor. Claro. E dentro do nosso contexto, a gente busca entender a cadeia da logística inteira. Então, a gente não olha só hoje para o embarcador, ou para o transportador, ou para o motorista. Como a gente tem operações e softwares que são interligados para toda essa cadeia, a gente entende hoje sobre a complexidade da logística, sobre eficiência ou ineficiência, sobre as margens, sobre a dificuldade que é o financeiro todo de uma operação logística. E a gente tenta ser pelo menos uma parte de colaboração para melhorar esse fluxo hoje de conexão entre embarcador, transportador e motorista. A gente busca realmente ter uma vantagem logística e oferecer a vantagem logística para o mercado. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a tecnologia do embarcador, a gente tem a tecnologia para a transportadora, a gente tem a tecnologia para o motorista. Qual é o diferencial da NSTech? É o que a gente busca apresentar para o mercado. A gente quer ser a rede de comunicação. Então, a gente lançou agora o conceito do TNS, que existe já o TMS, e a gente tem o TNS, com o N de network, para ser realmente uma rede. Hoje, para ser uma rede, é o que a NSTech consegue, entre aspas aqui, né, sozinha. Porque só eu vou ter o software do embarcador, o software do transportador, o aplicativo do motorista e tudo mais. Então, a gente quer buscar e levar para o mercado exatamente essa conexão e soluções integradas aqui, para que realmente tudo fique mais fluido, a documentação possa ser emitida com mais celeridade, com mais assertividade, um cancelamento de um documento refletir em outro sistema, uma parte ficar sabendo da outra e tudo mais. E hoje, dentro do TNS, a gente já tem grandes embarcadores, a gente tem um portfólio muito legal de clientes que já fazem parte disso. E a gente tem como objetivo, então, não só fazer essa conexão entre os sistemas, mas, né, todo mundo que está aqui, sem hipocrisia, fazer dinheiro. Tempo é dinheiro, então a gente precisa não só se preocupar aqui com sustentabilidade, com redução de CO2 e tudo mais, mas a gente quer reduzir conta, a gente quer aumentar o tempo disponível para novos negócios. Então, hoje, com a rede TNS, a gente já consegue 40% de redução de tempo de descarga, facilitando e permitindo novos negócios, tá bom?
Dentro dessas soluções, pessoal, a gente tem muita pauta, então eu estou falando meio acelerado aqui. Se alguém tiver com alguma questão, precisar que vá um pouco mais devagar, vocês vão avisando, tá? A gente tem hoje aqui, dentro da Inestec, então, como eu estava falando, alguns produtos e todos eles vão se relacionando. Então, você tem a parte de TMS, desde calculadora de frete mínimo até confirmação de entrega, precificação, match de cargas e etc. E aí, entre outras aqui, que eu não vou passar todas elas aqui com vocês, mas entra uma coluna muito específica aqui, que é bem onde o apontador da Letícia está, que é a parte de pagamentos. Então, tem a parte de pagamento de pedágio, parte de pagamento de combustível e a parte de pagamento de frete, que é onde entra aqui a nossa questão do CIOT. E aí, Num determinado... Oi, pode falar. Boa, Bru, eu só ia comentar que com esse contexto todo para a gente apresentar para eles, era de como a gente passou a olhar todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Exato, exato. E aí, em algum momento, o mercado mudou realmente. O compliance passou a ser uma prioridade, ele apareceu, meu momento chegou. E aí, a gente consegue entender um pouco mais sobre a burocracia que está por trás dessa operação diária. Então, hoje, a gente tem alguns cenários que estão impactando aqui no dia a dia de vocês, que é Ministério do Transporte e a NTT informando que vai ter uma fiscalização mais rigorosa sobre a emissão do CIOT. O CIOT não é uma novidade. A gente tem regras novas para ele foi ampliado, a gente fala mais um pouquinho disso para frente, mas é uma fiscalização mais rigorosa sobre um procedimento até então já existente, tá? As atualizações recentes, então sai a medida provisória 1343 lá em 19 de março, e desde então nossa vida nunca mais foi a mesma. Uma semana depois, resoluções da NTT. Um mês depois, portaria nova da NTT. Menos de um mês agora, a virada de chave para passar, né, a vigorar a resolução da NTT. Então, a gente tem sempre alguns marcos históricos aqui. Lembrando que a gente está falando aqui de CIOT que já existia e de piso mínimo que já existia também, tá? Até então, não são nenhuma... esses dois assuntos não são nenhuma novidade aqui para o cenário. Aconteceu, sim, um marco específico, teve greve, teve a guerra, um aumento do diesel muito significativo e uma ameaça de greve. O governo precisava reagir. Publicou-se uma nova política, uma atualização da política do piso mínimo. E isso começou todo esse burburinho até chegar finalmente à publicação da medida provisória. Então, esses marcos é importante a gente ter em mente porque ele começa a fazer sentido. Concordando ou não com os marcos, ele começa a fazer sentido em relação ao fluxo. Então, existe a definição do CIOT, existe a obrigatoriedade de atendimento do piso mínimo. Lá em outubro do ano passado, colocaram o campo do CIOT no MDFE, então já passou a ser um pouco também da prática do dia a dia das pessoas. Vem uma guerra, um aumento do diesel, uma publicação extraordinária de atualização da política do piso mínimo, uma ameaça de greve, e aí entram essas resoluções que a gente vai tratar agora, tá? Antes da gente entrar aqui na especificidade do que é o CIOT, a gente vai trazer um pouco mais no detalhe, mas se isso também já tiver muito no dia a dia de vocês, a gente avança um pouco, tá? Mas qual é aqui, são alguns conceitos para todo mundo, para a gente garantir que está todo mundo na mesma página. Existe uma persona dentro da NTT, que é uma IPEF. A IPEF é uma instituição de pagamento eletrônico de frete. O que significa isso? Ela é uma instituição de pagamento, de fato, homologada pelo Banco Central, autorizada pelo Banco Central, e também autorizada pela NTT. Então, o que ela pode fazer uma vez que é autorizada pela NTT? Ela vai ser o meio de pagamento do frete, ela vai ser a emissora de um CIOT, e ela também pode ser, se ela tiver aprovação específica para isso, uma fornecedora de vale-pedágio obrigatório. Então, essas são as atividades reguladas que uma IPEF pode ter dentro da NTT. Para esse nosso cenário, eu vou deixar de lado aqui o VPO, a gente vai falar sobre o CIOT. Então, entram duas observações. Uma IPEF pode ser
o sistema pelo qual o CIOT é emitido. Então, quem tem a obrigatoriedade de emitir o CIOT passa por uma IPEF para emitir o CIOT, porque existe uma conexão, uma comunicação com a NTT para geração de número, para geração de evidência, para que aquele documento realmente esteja validado, tá? Então, passa isso por uma IPEF. E a segunda opção de serviço que uma IPEF pode fazer é ser um meio de pagamento. Logo na sequência que a Letícia vai entrar para vocês no que é o CIOT, só que a gente tem a questão que é o seguinte: a forma como o frete é pago, hoje, pela resolução, ela tem que ser em depósito, em conta de titularidade do CPF/CNPJ, do contratado e etc. Ele já tem algumas regras. Através de uma IPEF, o transportador passa o dinheiro para a IPEF que faz o pagamento do frete. Então, ele se torna o meio de pagamento, um terceiro, vamos chamar assim, de boa-fé, com uma validação para a NTT, de que o valor que você está declarando realmente está sendo pago. Se eu estou falando para a NTT que você está pagando aquele valor, eu mando a informação, o ID do pagamento, eu tenho todo o extrato, eu faço a validação da titularidade da conta, torna tudo isso muito mais compliance mesmo, porque fica formalizado do começo ao fim, você tem o rastro inteiro de toda a operação, e hoje quem pode fazer essa validação e ser este intermediador é uma IPEF. No nosso cenário, caso vocês escutem a gente falar com bastante naturalidade aqui, EFRET faz isso, EFRET faz aquilo, é a nossa IPEF. Então, hoje a Letícia é a head de produto da EFRET, que é uma IPEF. Então, nós somos uma instituição de pagamento autorizadas pelo Banco Central e homologadas pela NTT. Beleza? Pode seguir, Lê. Perfeito. Pode começar com seu material aí. Beleza. Seu produto. Pessoal, então o que a gente tem hoje de regra com o CIOT? E essa é a regra atual, tá? O CIOT, como o pessoal mencionou, é o Código Identificador da Operação de Transporte. O objetivo, ele é muito atualmente voltado para monitoramento do valor pago ao frete para o TAC, que é o Transportador Autônomo de Carga, a pessoa física que tem um veículo vinculado lá na NTT com a NTRC vinculado à sua pessoa física. O TAC equiparado, que é um ETC, e daí esse seria uma empresa de transporte de carga, mas ele tem até 3 veículos, então a NTT equipara esse ETC a um TAC, ou ao CTC, que é a Cooperativa de Transporte de Cargas, que tem a vinculação de vários TACs à sua operação. Por isso também que ela equipara o CTC ao TAC. Então, o objetivo do CIOT hoje é ser um documento mesmo. Eu vou passar aqui o slide, vocês vão ver que é um documento. As IPEFs que fazem a emissão desse documento, ou a subcontratação dessa operação, mandam essa informação lá para a NTT e a NTT observa como está a relação de frete mesmo dessas pessoas. A ideia, gente, é muito voltada para a substituição da famosa carta frete, que era um volume muito maior no passado. A gente sabe que ainda tem, né, dentro da ilegalidade, mas eles veio para substituir essa operação, justamente com o meio de pagamento de uma IPEF, ter acesso ao fluxo e garantir que esse valor está sendo pago ao TAC, o TAC equiparado, ou CTC, que entende-se que são pessoas que precisam desse acompanhamento por parte da NTT. Hoje, as multas elas podem chegar no valor de 50% da viagem, o mínimo é R$500 e o máximo é 10.500. E essa daqui é a carinha de um CIOT da EFRET, por exemplo, mas todas as IPEFs têm um PDF, né, documentado, que gera esse código, que é um código de 12 dígitos gerados pela IPEF e 4 dígitos gerado pela NTT. A soma dos 16 dígitos é o código identificador do transporte aí de fato, e ele tem essa visão. Então, nada mais é que realmente um documento, o meio de pagamento é algo à parte que a IPEF pode ou não fazer, voltado hoje para a parte de TAC equiparado ao CTC. Só que o que aconteceu nos últimos dias, né, desde março, as coisas mudaram. Então, no final de março, a gente teve a MP, que menciona o CIOT para toda operação de transporte de carga rodoviária remunerada.
Em seguida, veio as resoluções 6077 e a 6078, que falam sobre o piso mínimo, a penalização e a fiscalização, e a 6078, que fala sobre o CIOT em si, dentro da operação de transporte de carga rodoviária. Em seguida, nas últimas 2 semanas, a gente teve uma publicação da portaria da NTT, que aí sim trouxe mais informações de como que essa operação ocorreria. O que é importante saber de regra geral, tá? A NTT agora não quer mais saber só do TAC, do equiparado dele. Ele quer saber da operação de transporte rodoviário como um todo. Mas que operação? A operação remunerada. Então, sempre que você fazer a contratação de um terceiro, independente de qual seja a sua classificação, você vai ter que emitir um CIOT. Esse CIOT ele vai sempre observar o executor do frete, independente da modalidade da contratação, e é esse valor que vai ser mencionado. Mudaram também. Então, para os ausência de emissão do CIOT, na informação incorreta com o intuito de burlar a emissão do CIOT, porque a gente vai ver lá na frente que o piso mínimo está vinculado com isso aqui, e a ausência de vinculação do CIOT no MDFE. Então, antes era, você não emitiu o CIOT, eu te dou 50% do valor do frete, de R$ 500 mínimo a 10.500. Agora fixou 10.500, não emitiu o CIOT, multa, emitiu com o intuito de passar lá no piso mínimo, multa, emitiu, mas não vinculou no MDFE, multa também. Então, tem que dar uma olhadinha em relação ao processo do CIOT como um todo, para aplicar direitinho na operação e não correr essas penalidades em relação à emissão do CIOT aqui, tá? O intuito da NTT de trazer o CIOT para toda a operação está muito voltado em observar o piso mínimo. O piso mínimo é uma discussão bem recorrente, né? A gente não vai entrar no mérito aqui se está correto ou não está, mas o objetivo, analisando friamente a legislação, é garantir que vai ser pago ao executor do frete um valor mínimo para aquela operação que está acontecendo. Então, a emissão do CIOT em todas as operações é justamente para observar se esse valor mínimo está sendo cumprido pelo contratante do executor. E aí que a gente entra nos cenários. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Lê, por favor. A Letícia vai entrar em cenários simulados aqui para a gente entender sobre a emissão do CIOT e a fiscalização. Mas um ponto que é importante aqui sobre penalidade é o seguinte. A resolução, a medida provisória, a 6078 e agora a portaria 6 da SUROC, as três resoluções, elas trazem a seguinte informação. A NTT vai barrar a emissão de CIOT. E também tem a questão do MDFE, que saiu a nota técnica recentemente ali, que ela vira dia 1º de junho. Qual é a questão aqui? Existe multa pela ausência de emissão do CIOT. Existe multa pela emissão incorreta do CIOT. E existe multa pela ausência de vinculação do CIOT no MDFE. Não confiem no fato do sistema não barrar, porque já existe a penalidade para o caso de emissão incorreta. Então, assim, tentei emitir o MDFE sem colocar o CIOT. O sistema permitiu. Ele já sabe que em caso de uma instabilidade do sistema dele, por isso ele já previu a multa. Então, assim, o fato de o CIOT ter conseguido ser emitido não significa que ele não vai olhar uma multa. O fato do MDFE conseguir ter sido emitido sem o CIOT não significa que ele não vai te multar, porque ele já tem a previsão de penalidade em caso de emissões incorretas dessa documentação, tá? Ou seja, se a trava dele não funcionar, ele já sabe que ele pode retroativamente ir lá e te fiscalizar. Pode seguir, Lê. A gente vai falar lá na frente também, né, Bru, como eles vão cruzar o MDFE e o CIOT para fazer essa fiscalização. E aí, gente, para ficar mais claro, a gente trouxe alguns cenários para a gente simular e observar junto a aplicação. Então, a gente vai simular aqui um embarcador executando o transporte com a sua própria frota. É muito importante recordar que o CIOT está sendo aplicado para transporte rodoviário de carga remunerado. Então, se ele executa com uma frota própria do próprio embarcador, não tem CIOT, assim como não tem o CTF.
só existe um MDFE nessa operação. Só que é importante que às vezes o pessoal se perde, é que existe, e é muito comum, a primarização, que é o embarcador ter um CNPJ de transporte e o CNPJ embarcador contratar esse CNPJ de transporte. E aí a primarização se aplica no fluxo que a gente vai olhar aqui embaixo. Nesse fluxo aqui embaixo, a gente tem um embarcador contratando uma empresa de transporte de carga, que vai executar com a própria frota, a empresa de transporte de carga vai executar com a própria frota aquela viagem. Precisa emitir CIOT também, porque é justamente na relação entre embarcador e ETC o valor pago dessa operação, porque o executor do frete remunerado é o ETC, que vai ser observado o piso mínimo. E se o piso mínimo for desrespeitado, como a Bruna comentou, existe a trava de não poder emitir o CIOT abaixo do piso mínimo para aquela operação que está sendo calculada. Se de alguma forma passou, porque passou por informações indevidas, ou passou porque o sistema estava fora e não travou, eles vão observar e fazer a fiscalização posterior. E se essa fiscalização identificar que houve o descumprimento do piso mínimo, o penalizado aqui é o embarcador. Então, veja só, quando o CIOT não é emitido, quando o CIOT é emitido com intenção de burlar, e quando o CIOT não é vinculado no MDFE, quem ganha a multa é o ETC, porque é a responsabilidade dele fazer a emissão do CIOT. Esse é um ponto que a gente acabou não comentando, mas a responsabilidade da emissão do CIOT é do ETC, contratado para executar com frota própria, e quando ele subcontrata com um TAC, é dele também essa responsabilização. Existe uma regrinha de delegação que a gente vai falar ali na frente, mas via de regra, o ETC que executar a última perna, seja ela com frota própria ou na subcontratação, vai emitir o CIOT em si. Então, se esse CIOT não for emitido ou for emitido incorretamente, quem leva a multa é o ETC, porque a obrigação de emitir é ele. Só que se o piso mínimo for descumprido, então vou supor, o CIOT foi emitido com informações indevidas, passou, identificou que eram informações indevidas, o ETC ganha multa por informações indevidas. O embarcador, identificando que ele pagou abaixo do piso mínimo, ganha multa de piso mínimo. E a gente vai ver lá na frente que não é baixo, vocês já devem ter ouvido falar que é a multa de 1 milhão a 10 milhões de reais. Mas é o embarcador aqui, nesse desenho, que é penalizado. A gente vai ser muito sincera aqui com vocês, a gente adoraria trabalhar com todos vocês, com certeza, mas a NTT permitiu que, para essa relação do ETC executando com frota própria, seja possível o ETC utilizar o web service público e gratuito da NTT. Então, para essa relação específica, é possível se conectar na documentação técnica que a NTT liberou nas últimas semanas e fazer a emissão diretamente pelo web service da NTT, ou por um IPEF, que fica a seu critério de escolha, qualquer IPEF envolvida, que também vai ter a permissão para emitir esse CIOT lá no web service da NTT, independente se há subcontratação ou não. Então, o ETC, ele é responsável por emitir o CTE, por emitir o CIOT, por vincular o CIOT no MDFE e, por fim, emitir o MDFE. Algum ponto aqui, Bru? Eu quero só complementar uma parte aqui. O embarcador com frota própria. Não é aqui necessariamente o caso de vocês, mas assim, está sendo bem comum a gente ouvir. Porque o meu grupo tem caminhão. Seu grupo não é você. É assim, frota própria é própria, é CNPJ próprio. Então, o que a NTT quer olhar aqui? Ela quer olhar remuneração. Se o embarcador tem outro CNPJ no grupo, que ele emite documentação, ele emite nota, ele faz um pagamento para esse outro CNPJ do grupo fazer o transporte, tem que ter CIOT. Esse CNPJ de transportadora lá do grupo dele tem que ter o CIOT. E aqui, entrando um pouco num cenário comercial que não tem nada a ver meu, mas lembrando do web service. O web service tem alguns requisitos que vocês precisam saber. Realmente, sim, ele é de graça. Sim, a NTT permite para essa operação, mas ela tem algumas observações na portaria 6, que aí quem for utilizar o web service vai ter que ficar atento. Primeiro, em caso de instabilidade, abrir contingência, gerar documentação em contingência e respeitar o prazo de 168 horas depois para ir lá e regularizar a documentação que foi emitida em contingência. Lembrando que
se a NTT identificar que você abriu contingência indevidamente só para tentar emitir um documento com o intuito de burlar alguma operação, ou porque você não tinha alguma informação, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, também pode acontecer a fiscalização por abertura de contingência indevida, tá? Então, tomar alguns cuidados aqui com a utilização do web service, mas de fato ele tem uma documentação e permite a utilização gratuita dele. Perfeito. Quando a gente observa, então, a subcontratação, a gente tem um embarcador nesse cenário que a gente vai avaliar nesse primeiro momento, contratando diretamente um TAC, um ETC equiparado, que seria o TAC equiparado, né? Ou um CTC. Essa relação, por mais que seja contra-intuitivo, o CIOT é emitido pelo próprio embarcador, quando a gente está observando um TAC. E é importante saber disso porque a obrigação, ela fica vinculada ao piso mínimo e ele também é a pessoa aqui penalizada pelo piso mínimo, e aquela história da multa, do CIOT, etc., que se aplica para o próprio embarcador, porque nessa relação com o TAC, a obrigação é do próprio embarcador. O que é importante saber? A ANTT permitiu, nessa nova portaria, a delegação da emissão do CIOT para o ETC equiparado, então para o ETC que tem até 3 veículos, ou para o CTC, mas a delegação, se ambas as partes concordarem, não vai retirar as obrigações e as penalidades previstas para o embarcador. Então, combinamos que você, CTC, vai emitir o CIOT. O CIOT não foi emitido, a obrigação era sua, então a multa vem para você. O piso mínimo não foi atingido, a penalidade também vem para o embarcador. Então, aqui um ponto importante. Um sinal de atenção é o TAC, pessoa física, e em hipótese alguma a delegação é permitida. Então, realmente a emissão do CIOT é pelo seu contratante, nunca pela sua figura, tá? Quando a gente olha um ETC envolvido no meio do caminho, que as coisas mudam um pouco e começa a confundir o pessoal. A NTT não tem o intuito de observar toda a cadeia comercial. Então, não é para olhar o embarcador, o quanto ele pagou para o ETC, e o ETC, o quanto ele pagou para o TAC. Não é esse o intuito, nem barrar essa cadeia de negociação. O intuito da NTT é olhar o quanto está sendo pago para o executor do frete de fato. Então, vejam que a caixinha da fiscalização no piso mínimo mudou de lugar. O embarcador vai contratar um ETC, que um ETC vai contratar um TAC ou um equiparado. O CIOT é a obrigação do ETC, e o piso mínimo passa a ser fiscalizado em relação ao ETC e o TAC, porque eles querem garantir que o valor mínimo de frete vai ser pago para quem executou, para quem tirou o caminhão, para quem botou o caminhão na estrada. Então, eles vão penalizar quem contratou o executor. Logo, nessa cadeia do embarcador contrata o ETC contrata o TAC, a penalização do piso mínimo se torna do ETC, que também é responsável pelo CIOT, que também leva a multa do CIOT se não emitir corretamente. Então, quando a gente tem essa intermediação por uma empresa de transporte que traz essa subcontratação, responsabilidade dela de emissão de CIOT, penalização dela também. É possível a delegação também pelo ETC equiparado ou para o CTC, nunca para TAC, em hipótese alguma. Essas duas relações é importante mencionar, né, Bruna, que elas são obrigatoriamente, quando tem um subcontratado TAC ou equiparado, devem ser executados por uma IPEF. Aí aqui não, o web service da NTT não se aplica. Perfeito. Lê, mas eu tenho aqui na minha cadeia quarteirização, que é um tema que a gente escuta com frequência. Então, o embarcador contrata um ETC, que contrata outro ETC, que contrata outro ETC, que, por fim, contrata um TAC para executar o frete de fato. Quem que emite? Por mais que a gente sabe que, na prática, por vezes, acontece do primeiro ETC contratado emitir o MDFE, emitir os documentos necessários, quem a NTT espera que emita o CIOT é o último contratado, seja ele executando com frota própria, seja ele subcontratando. Então, o último ETC da cadeia vai emitir o CIOT, informando que contratou, que fez uma subcontratação, informando o valor pago dessa subcontratação, ou informando por quanto foi contratado e quem foi seu último contratante. A ideia é sempre fiscalizar a última relação de execução de frete aqui, tá?
Se o último cara não emitiu o CIOT, o primeiro emitiu e o último não, o risco é esse último cara ganhar multa, então, porque ele não emitiu o CIOT conforme a obrigação dele. Algum ponto adicional aqui, Bru? Não, isso mesmo. Perfeito. Deixa eu só fazer E aí? uma observação aqui. Esse ABOL dele é exclusivo para os operadores logísticos. Eu sei que vocês estão com foco muito no embarcador e, eventualmente, a gente também se confunde com essa figura, mas só para deixar claro aqui, tá? Para vocês, Bruna e Letícia, que nós não temos aqui neste grupo embarcadores, clientes, donos da casa, apenas os operadores logísticos. Perfeito. Mas acaba sendo uma figura importante porque ele vai ser o penalizado em caso de descumprimento e assim por diante, para não se confundir as responsabilidades dependendo da relação de contratação. Perfeito. Tá bom? Beleza. Quando a gente identificou todas essas regras em relação a quem emite o CIOT, quem é penalizado e etc., um ponto de levantamento que a maior parte das pessoas trouxe foi: não é simples a relação comercial quando a gente fala de frete no Brasil. Existem várias regras, tem frete fracionado e o TAC agregado, como funciona, como fica o cálculo do piso mínimo e assim por diante. Então, nessa última portaria, a NTT lançou, observando as complexidades logísticas, um tipo novo de CIOT. A gente conhecia só dois. O tipo lotação, que a gente chamava de CIOT padrão até então, e o tipo 3, que era o CIOT TAC agregado. Era apenas esses dois que a gente conhecia. Na criação desse novo tipo de CIOT, que foi o CIOT fracionado, ela colocou algumas regras, e é aqui que mora o entendimento sobre a validação do piso mínimo nessa operação. No tipo 1, que é o CIOT de lotação, é aquele frete padrão que existe um contratante nessa relação de último executor de frete, uma origem e um destino. Esse identifica o piso mínimo. Então, ele vai ser negado se o valor de frete for abaixo do piso mínimo que aquela operação entende-se por tabela que deveria ser. Esse não permite retificação, o cancelamento é no máximo 24 horas antes do início da viagem e o encerramento ele é automático lá, quando informada a data de previsão de término, encerra automático depois de 5 dias. O CIOT novo, que é o CIOT fracionado, ele observa duas regras diferentes. A primeira regra principal é ter mais de um contratante. Então, deve existir nesse CIOT duas figuras, pelo menos, para entrar nessa regra. Então, 2 ou mais, uma origem, um destino. Mas ele também classificou como CIOT fracionado aqueles que existem um contratante, mas existem múltiplas origens e ou múltiplos destinos. Então, pode ser um lugar de coleta, vários destinos. Ou várias coletas, um único destino. Ou N para N aqui nessa relação, mesmo que haja apenas um contratante, ele aplica esse CIOT como CIOT fracionado. E esse CIOT, ele não observa piso mínimo. Então, ele não vai olhar para a tabela para negar esse CIOT nessa relação. Ele permite retificação, então, se durante a viagem houve a inclusão de um novo contratante ou uma nova coleta, uma nova relação de frete no que já estava acontecendo, é possível informar essa adesão de operação. O cancelamento é em até 24 horas e o encerramento também é automático, bem como o tipo de CIOT lotação. É interessante fazer um asterisco aqui, que o CIOT fracionado não tem as mesmas características que a gente entende da carga fracionada. Carga fracionada é aquela que a gente sabe que tem vários CTEs naquela relação e assim por diante. O CIOT fracionado não tem relação com o CTE em si, mas sim com essa regra dos 2 ou mais contratantes ou um contratante com N origens e ou N destinos, tá? E aí o CIOT TAC agregado, ele é o CIOT voltado apenas para TAC, então apenas para pessoa física. Esse CIOT ele já existia, mas ele era utilizado para outros tipos de personas, então o ETC, equiparado e assim por diante. Então só vai funcionar o CIOT TAC agregado para o TAC. E ele também tem essa característica de um contratante. Esse contratante ele é um contratante fixo pelo tempo determinado daquele CIOT. Vai ser possível ter até 2 CIOTs ativos do mesmo contratante para aquele TAC, tá? Muito provavelmente em relação ao encerramento ou pelo tempo de troca de um CIOT e outro, então ele permite até 2 ao mesmo tempo no máximo.
ele permite retificação, então você com certeza vai precisar, durante os 30 dias, por exemplo, que esse TAC está agregado à sua frota, informar quais são as viagens e os valores que foram feitos, de origem e destino principalmente. O cancelamento também se aplica à mesma regra dos demais, e um ponto importante, o encerramento é necessário nesse CIOT de forma manual mesmo, não é automático. Você tem 30 dias para encerrá-lo. Depois desses 30 dias, se não foi encerrado, ele entra numa pendência e não permite mais emissões de CIOT agregado para qualquer outro TAC. Então, durante os primeiros 30 dias, ele não te permite emitir mais CIOTs TAC agregado, no máximo aqueles 2 ao mesmo tempo. E se depois dos 30 dias não for executado o encerramento, a informação daquelas viagens, ele vai fazer, então, o impedimento do seu CNPJ a emitir novos CIOT TAC agregados, independentes dos seus contratados, para qualquer contratado que for. Algum ponto aqui, Bru, para a gente complementar? Não. Beleza. Aqui, então, tem uma regrinha geral aqui, de tudo isso que a gente falou. Esse aqui é aquele último fluxo que a gente viu. Então, quando há uma subcontratação, o ETC é responsável pela emissão do CIOT. O piso mínimo está observado nessa relação aqui. O CTE ele precisa ser emitido nessa operação como um todo pelo próprio ETC. O CIOT, então, ele vai ter que ser emitido antes do MDFE, via uma IPF nessa relação aqui obrigatoriamente. Essa IPF vai receber as informações e enviar para a NTT e devolver, então, o código do CIOT para o transportador, que vai lá no MDFE vincular o código do CIOT ao MDFE e aí, então, emitir o MDFE corretamente. Tanto o CIOT quanto o CTE são vinculados, então, ao MDFE, e aqui estão as regrinhas gerais para vocês terem em mente em relação a quem é penalizado do que valores são aplicados de multa e qual é, então, a relação de cada um dos documentos. A gente também tem uma tabelinha resumo dos diversos cenários que a gente falou agora, quem emite o quê, quem é o contratado e o contratante nessa relação, o piso mínimo é aplicado para quem, qual é a regra de penalização do piso mínimo, e na ausência de emissão ali do CIOT, quem que é, então, aplicado as multas em relação ao CIOT, tá? E aí, para finalizar aqui, só para explicar para vocês, antes da gente abrir para questões de dúvidas, isso tudo, como a Bru falou, tem relação com a parte de pagamentos da Inestec, que tem esses produtos, então, vinculados e que podem apoiar como instituição de pagamento eletrônico de frete na emissão do CIOT. Eu acho que é isso, Bru. Eu só queria complementar, acho que dá até para tirar a tela aqui, né? Vocês alertaram aqui a gente em relação a embarcador e tudo mais, mas assim, pensando num cenário de transportador, num cenário de operador logístico, a gente, em reuniões com os embarcadores, a gente escuta muito, mas eu que vou ser fiscalizado, eu vou jogar essa responsabilidade para outra pessoa, eu quero o outro ali da ponta. Então, a gente também trouxe um pouco dessa visão, porque isso daqui influencia diretamente na forma como vocês podem negociar, na forma como vocês vão ser contratados ou subcontratar e etc. Então, a gente espera, pelo menos, que tenha ficado claro o papel de cada uma das partes em relação a isso, quais são as plataformas obrigatórias de utilização em relação à emissão dessa documentação. A gente tem, obviamente, algumas orientações adicionais aqui, o que é importante para vocês terem em mente, tá? São informações que não sei até onde todos já têm, mas assim, a NTT, ela vai cruzar a informação do CIOT com o MDFE. Então, a documentação ela precisa estar coerente. A primeira onda que ela vai olhar é a informação do CIOT com o MDFE. Então, igual a gente falou aqui um pouquinho antes. Vai barrar a emissão do MDFE se não tiver o número do CIOT? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se ele não barrar, ele já tem a penalidade para a emissão de forma indevida. Essa é a primeira coisa. Como que a NTT vai fazer para barrar o CIOT tipo lotação em relação ao piso mínimo, que é a primeira informação, que é o primeiro tipo de CIOT,
e é o que consta a fiscalização do piso mínimo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar, é do tipo lotação? Sim ou não, então já vai para uma linha de fiscalizar o piso mínimo. Dentro daquele PDF que a Letícia mostrou, ele é o documento que vai para fora, obviamente, mas a gente tem uma comunicação com a NTT, aqui no XML ou qualquer coisa técnica que eu não vou nem arriscar informar para vocês, onde tem uma mensageria que eu mando para a NTT falando o tipo do CIOT que está sendo emitido. Então, quando eu classificar CIOT tipo 1, ele vai bater para a NTT e ele já vai saber que a leitura que vai acontecer ali é de um CIOT tipo lotação. E ele vai olhar alguns requisitos. Ele vai lá e vai olhar o piso mínimo. Esse piso está adequado ou não? Como ele vai saber? Porque vão ter campos novos a serem preenchidos no CIOT. Então, o CIOT vai ter RNTRC, tipo, isso, aquilo, data, etc., do jeito que já acontecia antes. E ela vai ter um campo específico que ela pede origem e destino. E a gente vai ter 3 opções aqui de trazer de informação para a NTT. Código município, CEP e latitude e longitude. Se eu indicar a latitude e longitude, ele só vai considerar a latitude e longitude, até porque é o mais assertivo que a gente tem aqui para fazer cálculo. Se eu não tiver o latitude e longitude, coloca um CEP. CEP, hoje em dia, a gente sabe, tem cidade pequena que tem CEP único, enfim, pode ter algum CEP inválido, tentativa de usar algum CEP generalizado, enfim. Se ele for genérico, pode ser que a NTT não consiga nem fazer essa roteirização. E tem o código município. E aí a gente entra numa questão. Você pega numa cidade grande, você coloca o código de município. Você vai calcular onde? Entrada ou saída da cidade? Quantos quilômetros isso não pode dar de diferença? E isso vai influenciar no cálculo. Porque às vezes você coloca no CIOT o código de município e por fora você está fazendo uma roteirização com endereço de origem e destino específica, dá a diferença de quilometragem. A NTT não vai ter como adivinhar que você vai fazer a entrega no lugar X. Então, ele vai aqui, de fato, calcular com base na informação que você colocar, tá? Aí, ele vai fazer, então, essa primeira verificação. Se você colocar todos esses campos, ele vai olhar a latitude e longitude, que ele é o melhor. Se você colocar código de município e CEP, ele vai olhar só para o CEP. Se você colocar CEP, latitude e longitude, ele vai olhar só latitude e longitude, e assim por diante, tá bom? Então, nessa ordem de preferência de informação. Então, a primeira recomendação é, sempre que possível, latitude e longitude, porque vai dar mais assertividade e pode ficar com a quilometragem mais específica para permitir esse cálculo. Como é que ele vai fazer? Vamos simular aqui e vou inventar quilometragens, tá? De São Paulo para Londrina. Linha reta Google Maps, dá 500 quilômetros. Vai ter um campo que você vai colocar, quilometragem percorrida. Se em linha reta dá 500 quilômetros, não tem como eu roteirizar e dar 470. Porque se em linha reta já está dando 500, obviamente roteirizado vai dar mais do que isso. Então, se você colocar menos de 500, ele já vai barrar. Porque ele já vai falar que você não está roteirizando isso daqui de forma adequada, que essa quilometragem está indevida. Então, ele já vai barrar. Agora, vamos supor que você vai lá e você coloca 564. Bom, é mais do que a linha reta, é o que ele já esperava. E aí, ele vai entrar para olhar latitude e longitude, ou o CEP, ou o código município de forma adequada, tá? Ele foi criando linhas e barreiras para ir superando as informações. Então, superada a informação da quilometragem, ele vai fazer a roteirização de fato. Ah, mas de São Paulo para Londrina tem 550, 577, 598 quilômetros. Ele vai olhar menor, porque ele não vai saber qual que você vai fazer nesse cenário. Então, ele vai sempre categorizar pela menor roteirização que for encontrada para aquela origem e destino que você indicou. E aí ele vai fazer o cálculo com base no tipo da carga, na quantidade de eixos, na placa, etc. E vai chegar nesse valor e vai te falar se está ou não permitida a emissão desse CIOT. Lembrando que a rejeição da emissão, ele não vai vir escrito, você colocou 2.000 e deveria ser 2.011,59. Ele vai vir escrito negado. Ele vai vir a rejeição. Então, tem que ter o cálculo do piso mínimo. Ele não vai devolver a informação falando como deveria ter sido emitido. Ele só vai barrar a emissão, tá bom? E a mesma coisa para o MDFE. Ele não vai
vir nenhuma outra informação, ele só vai ter o mesmo campo que já existe desde outubro no MDFE, que é o campo de CIOT, INF-CIOT, e esse campo, se não preenchido e conseguir emitir a documentação, ele vai ter a fiscalização eletrônica ali depois, tá bom? Acho que a parte da roteirização era importante a gente trazer aqui, só para vocês entenderem quais são as linhas que a NTT vai observar para barrar isso daqui. E considerando o CIOT tipo 2, que é o fracionado, e o 3, que é o TAC agregado, ele não vai olhar o piso mínimo, mas obrigatoriamente ele vai olhar ali a categoria e se ele foi emitido e vinculado ao MDFE. Uma observação importante. Único contratante, com vários locais de origem ou destino. E se você não especificar a latitude e longitude, você tem mais de uma entrega na mesma cidade e você estiver usando o código município, ele pode entender como lotação. Porque se eu só tenho um contratante, eu estou colocando viagem 1, São Paulo para Londrina, a viagem 2 é São Paulo para Londrina, sem mudar nenhum endereço, sem eu especificar a latitude e longitude de onde está indo, ele vai entender como um CIOT de lotação, porque eu estou indo do mesmo lugar para o mesmo lugar. Então, ele pode olhar aqui e achar que você está burlando a forma de fiscalização do piso mínimo por estar emitindo indevidamente um documento. Então, focar em usar CEP ou latitude e longitude, porque código município pode acabar dando a impressão de você ter ou o mesmo local de coleta ou o mesmo de destino ser o mesmo, porque você está usando o mesmo código para essa identificação, tá? Acho que eram esses pontos que achei que tinham ficado para trás que valeria trazer para vocês. Foi excelente, que eram umas dúvidas que eu tinha. Muito bom. Charles, primeiro, meninas, parabéns. Letícia e Bruna estão dando uma aula aqui detalhada, tirando várias dúvidas aí. Dá para ver que vocês têm um contato excelente com a NTT. Então, parabéns aí por compartilhar toda essa informação. Charles, a gente tem algumas mãozinhas levantadas aqui. Se vocês já quiserem começar a sessão de Q&A aqui, fiquem à vontade. A Jane, grande parceira Jane, está aí. Jane, faça a sua pergunta. Boa tarde, gente. Bruna, a minha dúvida é o seguinte: